Voltando aqui, gente, agora vamos para o procedimento especial de embargos de terceiro, tá? Bom, ele começa no artigo 674, vai até o artigo 691. E a gente vai passar por ele depois, já fazendo as devidas diferenças com a oposição que a gente viu anteriormente, que pode confundir, como eu já disse. Bom, essa introdução aqui, ela é meio desnecessária porque eu já falei em relação à oposição, né? Que a sentença só faz coisa julgada às partes entre quais é dada, não prejudicando terceiros. Então, falei desses efeitos indiretos e reflexos, que são efeitos que podem existir, mas não são efeitos que vinculam ninguém que não fez parte dessa relação processual à decisão jurisdicional, ao que foi decidido pelo juiz. Então, o nome, como que vocês vão colocar isso numa prova discursiva, quando eventualmente aparecer isso? Você vai falar em eficácia subjetiva da coisa julgada, ou efeito, né, o efeito subjetivo da coisa julgada. Por que é subjetivo entre as partes? Qual que é o efeito da coisa julgada entre as partes? É o efeito inter alios, entre as partes. Tô falando isso porque fica chique e falar inter alios, e vocês vão ler, e aí é isso que eu falo, que às vezes o processo civil é tipo aprender outra língua, né? Toda linguagem jurídica no geral. Mas o que o processo civil? Às vezes, na hora que você descobre, você fala, era isso, né? E aí depois você tem que fazer esse efeito inverso para pegar o simples e colocar no difícil para poder fazer o seu ali na sua prova. Mas tem muita coisa que é mais simples do que são os nomes ou tudo que eles colocam. Mas saibam, então, vocês vão falar, para ser chique, eficácia subjetiva da coisa julgada, vocês vão falar de efeito inter alios, entre as partes. Essa é a regra geral. Sempre há exceção, como a gente, né, sabe. Mas a regra é isso. E por que está falando isso? Porque as duas questões, a oposição e essa, tem a ver com pessoas que não são partes e uma relação em um processo anterior, tá? Então, sobre o embargos de terceiro, definição e objeto, tá? É um remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte do processo, ou seja, até aqui igual a oposição, mas aí vem, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Ou seja, ato constritivo, constrição judicial. Como a gente vai ver também, vocês podem encontrar o nome de esbulho judicial, tá? Houve uma decisão por um juiz, pelo órgão jurisdicional, juiz, que fez com que algum bem, né? Aqui tem são bens, né? Que tem direitos. Esse terceiro, que não estava nessa relação jurídica sobre a qual o juiz fez essa constrição, teve algum efeito que ela se sentiu prejudicada demais. Ou seja, ou o bem constrito era dela, ou ela, por exemplo, é uma locatária, né? E de repente ela tem o contrato com o locador era de 1 ano. De repente, por causa de algum problema, esse imóvel é discutido lá e ela teria que sair. E ela quer discutir essa constrição, né? A penhora, por exemplo, ou uma arrematação até já feita. Então, havendo algum efeito efeito constritivo sobre algum bem, você entra com embargos de terceiro. Essa, na verdade, é a grande diferença entre a oposição. Então, qual que é o objetivo aqui? Preservar a incolumidade, né, dos bens de terceiro em processo do qual ele não participa. Porque se ele, às vezes, esperar, e nesse caso, em algum sentido, é ruim isso, porque no direito depende dos casos, né? Mas, no geral, aqui, às vezes, acaba sendo mais urgente, porque você está falando de um ato constritivo, né? Nesse caso, o embargo de terceiro ele é muito importante, porque depois, para você reaver aquela arrematação, aquela coisa, já perdeu ali muito tempo, né? Dificulta muito mais. Do que a outra, por exemplo, quando você só discute a propriedade, depois mudar o título não causa tanto dano que nem aqui, que de repente você vai vender para um outro terceiro ainda, né? Arrematou o bem por que não é A, nem B, nem C. Então, você
é importante você, sabendo dessa constrição, entrar com esses embargos aí de terceiro. Cabimento. Admite-se os embargos de terceiro, entre outros casos, para impedir o cumprimento de mandados possessórios e de despejo, sempre que se demonstrar que terceiros estranhos ao processo terão ameaçado. Então, foi o caso da locação aqui, também pode ser, tá? Mandado possessório, de despejo, qualquer ato constritivo. Então, vamos lá. Os embargos de terceiro aqui, eu fiz o esqueminha da posição, aqui é a mesma coisa, ó. Vai ter uma ação principal originária. Aqui eles podem estar discutindo 1000 coisas. Não é relevante o mérito aqui não é relevante dessa discussão para embargo de terceiro. Para oposição para embargo de terceiro não. O que então vai haver? Nesse processo vai ter alguma constrição, o juiz vai fazer, alguma constrição de algum bem. E esse bem constrito, no caso de C, esse bem constrito vai prejudicar C de uma forma que ele vai querer evitar que isso seja levado adiante. Então ele quer agir no tempo. Ele não quer depois esperar ser arrematado né? Então ele ficou sabendo aqui dessa penhora, que aí ele vem e entra com embargos de terceiro para evitar que essa penhora... Eu tô falando penhora, mas pode ser qualquer outro ato constritivo, tá, gente? Mas vamos supor, a penhora, ela exista sobre esses bens, tá? Quem vai ser, a gente depois vai passando aqui, eu acho que já é o próximo até. Quem vai ser a parte ativa e a parte passiva nesse caso aqui? Como que eles vão chamar? Os outros são, na oposição, opoente e opostos, e aqui vai ser embargante e embargado. Aí, esse C aqui, ou seja, o terceiro, né, ele vai ser sempre o embargante, o terceiro, dos embargos de terceiro. Quem vai ser aqui a parte passiva? Vamos lá. A parte passiva, ela é sempre quem de quem a penhora ou o ato constritivo no geral beneficiar. Então, esse ato sempre vai beneficiar quem? Beneficiar não. Sempre vai trazer efeitos a quem? Ao dono daquele bem, entre aspas, né? Na verdade, não o dono, mas aquele que está devendo ou aquele que é a parte passiva nesse processo principal. Porque a penhora aconteceu geralmente por causa de alguma dívida não paga ou de alguma relação que eles estão discutindo. Então, sempre vai ser a parte passiva dessa ação originária. Tá? Quem? Mas é possível, e aí depois eu vou ler aqui esse artigo, é possível que quem tenha pedido a penhora tenha sido já o A. Então, o A já entra com o processo. No processo ele já diz, quero que penhore tal casa, quero que faça aquilo. E já, esqueci o nome, né? Já indique os bens, mas indique o bem específico. Se houver essa indicação específica daquele bem sobre o qual houve algum ato constritivo que o C quer que se anule, aí também é possível ele entrar com os embargos A e B, tá? Ou seja, a regra geral é sempre a quem aproveitar aquele ato constritivo. Então, sempre a quem aproveitar. Mas se houve a indicação por A ou por B daqueles bens, aí também você tem que incluir na parte passiva. Ou seja, pode ser um litisconsórcio ou não. Na oposição, a gente viu que esse litisconsórcio é necessário. Aqui, pode ser que seja contra A, pode ser que seja contra B. Ou pode ser que seja os dois. Falou que na oposição ele teria em tese um juízo de admissibilidade. Eles aceitam ou não aquele terceiro entrar na relação jurídica. Não, ele tem a ação de admissibilidade em relação à própria ação. Certo. Não de oposição. Ah, tá. É tipo requisitos de admissibilidade de uma ação geral. Entendi. O que pode acontecer é o juiz julgar improcedente. Ah, tá. Porque eu estava confundindo. No caso do embargo, tem a mesma coisa ou também não? Um juízo de admissibilidade? Não, o juiz pode determinar que essa constrição foi legal. Mas não é de admissibilidade. Admissibilidade, isso aí confunde. A admissibilidade é sempre relacionada a condições da ação, que está sempre relacionada a partes, pedido e causa de pedir.
está relacionada a todas aquelas questões de pressupostos, então, litispendência, tudo isso é admissibilidade de uma ação. Isso é antes da própria ação prosseguir, né? São as possibilidades que o juiz tem de extinguir sem resolver o mérito. Agora, ele pode falar, beleza, a oposição está existindo aqui, mas você não tem razão. Aí isso é mérito. Isso não é juízo de admissibilidade. Isso é procedência ou improcedência. Então, o juiz ele não tem... O que ele pode fazer é dizer, essa ação não pode prosseguir porque é parte legítima. É que ilegitimidade da parte é uma coisa que sempre nos estudos de condução de ação é polêmico porque acaba antecipando um pouco o mérito em alguns casos. Então, eu dei um exemplo, até vou tirar porque esse aí a gente pode discutir um pouco mais. Mas vamos colocar ali uma prescrição. Se houve uma prescrição de C em relação a qualquer... ele é um credor, mas já houve a prescrição da dívida. O juiz ele pode, aí no caso sim, dizer que a ação não é admissível, não pode ser prosseguida, né? E adiante. E aí ele vai extinguir a ação sem resolução de mérito. Mas aí é pelos requisitos normais das condições da ação. Não tem uma admissibilidade específica da oposição. Tem aí, por exemplo, prescreveu a OC, acabou, e aí ele volta para a ação principal. Tá? E aí, no caso, não vai haver uma tramitação simultânea porque ele extinguiu. Mas não tem nenhuma admissibilidade específica. E aqui também não. Tá? Na parte passiva, então eu vou ler aqui o 677, parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita. Então, sempre quem vai se beneficiar com isso. Assim como será seu adversário no processo principal, quando for a indicação do bem para a constrição judicial. Então, quem vai aproveitar sempre aqui? Quem vai aproveitar sempre é a parte ativa da ação principal. Então, o A. Mas se o B indicar os bens que o A não falou nada, de algum bem específico, e esse bem específico sobre o qual vai recair o ato de constrição que vai prejudicar o C, foi indicado pelo B. Aí sim vai ocorrer esse litisconsórcio, tá? Esse litisconsórcio, então, ele só vai ser necessário quando houver essas duas condições. Aproveitar ao A, mas não for indicado por ele. Procedimento agora. Suspensão da ação principal. Aí aqui o STJ, STJ entende que a mera interposição dos embargos de terceiro causa a suspensão da ação principal, não havendo requisitos no caso concreto a serem preenchidos. Então, entrou com embargo de terceiro, automaticamente vai suspender a ação principal, o que é diferente na oposição, e eu confundi. Então, é uma matéria do PI. Vamos lá. Competência. Por dependência ao juízo que ordenou a constrição, então até aí a dependência também ocorre lá na oposição, e autuados em apartado. Não são apensados ao processo originário. Olha a diferença. O outro era, lembra a oposição? Era dependente, era autuado em apartado, mas era apensado ao processo originário. Tipo, hoje em dia, não tem isso. Não tem, mas tá no código e aí eles vão pôr no concurso. Mas sim, hoje em dia lá não vai estar... Isso é irrelevante. Umas pastinhas. Sim. Igual eu falei, essa matéria é meio chatonilda, porque muitas coisas nem precisava nomenclatura, entendeu? Isso daqui, por exemplo, como está na lei, e eles pegam, primeira fase, muito letra de lei, pode ser que pegue, mas sim, não tem nenhuma consequência prática nos lugares em que você tem processo digital. Pode ter uma diferença ou outra em relação ao cartorário, mas não do procedimento interno dos tribunais, mas não para o advogado, para as partes, né? Então é bobeira. Mas é bobeira que cai e pode ser um ponto aí que te deixa longe ou perto do resultado. Então, por que eu gosto? Então, até foi bom falar aqui pra gente também já dar porque eu gosto, assim, não gosto. Mas por que eu tento ser o mais detalhista possível? Sendo que
acho chato e tirando o fato de ser meu dever. É dever porque cai, ponto. Mas o que é importante se a gente não fosse pensar que a gente está estudando para concurso? O que é importante a gente cada vez mais dominar essas questões? É porque, sendo bobas ou não, você vai criando na sua cabeça um repertório, uma bobeirinha. Isso daqui não, provavelmente, mas alguma bobeirinha pode ser um lampejo num caso concreto, porque esses exemplos que a gente traz são exemplos para a gente construir o pensamento. Mas na vida real, é aqueles casos que mistura propriedade com posse, que mistura tudo, você não sabe. Então, os casos são mais complexos. E às vezes, o domínio da técnica pode fazer com que você ganhe pelo processo. Infelizmente é assim, em alguns casos, porque o processo, ele, como eu falei na primeira aula que está lá, competência, né? Falei que então os autos são por dependência, apartados, não são pensados a processo originário. Estando em trâmite a demanda perante o segundo, isso é interessante, tá? Isso que vai vir no outro slide, ó. Se a demanda, então, ela está sendo a demanda principal, tá? Já está no segundo grau de jurisdição, ou mesmo algum órgão de superposição, ou seja, STJ, STF e tal, deverão ser interpostos no primeiro grau. Por que isso? Primeiro, porque não caberia a criação de uma competência originária do tribunal sem previsão legal. Então, você não está falando lá na Constituição que embargos de terceiro é competência do STJ, do STF, então você não pode entrar direto. Como que essa ação chegou até lá? Provavelmente ela chegou em grau recursal. Então, ela não teria competência pela Constituição de já se entrar com embargos diretamente. Então, por isso que você interpõe no juízo de primeiro grau dessa ação principal. E por que? Mais um outro motivo. Porque os atos, materiais de constrição, elas são feitas pelo juiz de primeiro grau. Então, quem mandou mesmo fazer aquilo que você está reivindicando como errado, né, a constrição, foi o juiz de primeiro grau. Porque os órgãos de superposição ou segundo grau não vão fazer isso. Eles podem ordenar e vão remeter para o juiz de primeiro grau fazer. Mas quem cumpre é o juiz de primeiro grau. Só uma dúvida aqui. O processo está correndo, vamos supor, aqui na capital e foi construído um imóvel no interior. Aí os embargos de terceiro são aqui na capital ou lá no interior, onde o juiz deprecado que deve ter executado, assim. Entendeu? Tá, se a ação... Precatória, execução. Execução por precatória, eu vi isso, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu pensar. No caso de precatória, é para o juiz, para quem ordenou o ato de constrição. A não ser que já tenha voltado a carta para o juiz, já tenha sido feita, efetivada a decisão, cumprida e voltar. Aí, se voltou a decisão, é para o juiz deprecante, tá? Mas se ainda tiver a ordem na carta aqui para ser cumprida, aí vai perante o juiz, tá? Eu nem sei se eu pus aqui, mas tem isso sim. É uma boa pergunta, tá? Então, se tiver isso, pensem sempre na lógica de quem fez o ato, a não ser que já tenha sido cumprido, tá? E voltado, porque pode ser cumprido e ainda não tenha voltado. Aí, o que acontece aqui que eu falei, atenção? É fácil, mas como eu disse, o problema não é ser difícil, é ser muita coisa. Então, o que é essa atenção? Essa é a regra, então, né? Entrar no primeiro grau contra o juiz que efetivou aquela medida. Que efetivou não, né? Que ordenou a efetivação. Aqui, ó, transitando a ação principal perante a Justiça Estadual e sendo interpostos embargos de terceiro por qualquer dos entes federais, né, que está lá no 109, o que acontece com a competência? Ela passa a ser da Justiça Federal. Tá? Então, aí mudaria a competência do tribunal. O STJ tem decidido que a competência da ação principal continua a ser da Justiça Estadual. Ou seja, isso daqui não sobe. As discussões não sobem. Mas essa demanda aqui tem que ser suspensa até o julgamento dos embargos. Tá? Então, eu já estava confundindo que é tudo para... Não vai. Isso aqui não vai porque isso aqui não tem a ver de ir.
Mas se esse aqui for... Porque se isso aqui já tiver um ente federado, já é federal. Então, se o C for um ente federal, né, do 109.1, aí o que acontece? Os embargos vão para a Justiça Federal, suspende essa ação, decide-se os embargos, a partir da decisão anula ou não anula, o outro processo continua a correr. Nossa, não consigo dizer. O quê? Não? Um ente e outro. É porque é só a constrição. Veja, se fosse oposição, isso teria que ir todo mundo junto. Mas aqui não, porque só vai discutir a penhora. Não vai discutir se a dívida existe, não existe, se... Vai discutir. A penhora prejudica o fulano e, nesse caso, ele tem razão, porque ele é por exemplo... Não, a gente está falando do bem material. Eu estou falando o quê? Eu aqui tenho a posse direta e sou locatário de um imóvel. Ou seja, eu não sou dono, não sou nada. Mas eu tenho o direito, pelo meu contrato, de viver, morar até o final. Então, essa constrição é indevida. Agora, se a dívida ele pode ser penhorado futuramente ou não, aí é outros 500. Mas naquele momento é indevível. Então é indevida. Então, é possível que o juiz fale, não é para penhorar, e aquilo lá depois volta para o juiz o que o juiz federal decidiu, e ele continua o processo sabendo que ele não pode penhorar pelo menos até o cumprimento do contrato, por exemplo, nesse exemplo. Ou seja, não tem possibilidade de haver muita divergência, porque a gente está discutindo o ato, não está discutindo o mérito da ação principal. Tá? Na oposição já se discute tudo junto. Por isso que eu disse que pode confundir. Tá? Então é isso. Nossa, terminar com essa matéria gostosa, hein? É que eu não sabia que era despedida. Vamos lá, efeitos da sentença. Que é justamente o que eu falei, mas vamos lá onde está, no 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção de posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Né? Então, veja, é possível que, além desse ato constrito ser, essa constrição indevida ser cancelada, além de tudo, é possível que o bem seja retomado, caso seja o direito, para o ser. Né? Então, pode ser que exista aí, além desse efeito aí de cancelar essa constrição, pode haver, então, o reconhecimento, inclusive do domínio, por meio de embargo de terceiro, tá? Manutenção da posse ou reintegração definitiva. Né? O domínio, a partir do domínio, você tem aquela relação com a propriedade. Então, é possível o reconhecimento do domínio. Ou seja, além de não ser penhorado, esse carro tinha que estar comigo, por exemplo. Então, é possível que isso já seja trazido pelos próprios embargos. O que o réu pode fazer? Ou sempre o A, ou o A e B. É de 15 dias a resposta, tá? Podendo apresentar a contestação às exceções de impedimento e suspeição, ou seja, todos os tipos de defesa, né? Então, contestação e as exceções. Todo tipo de defesa. Não cabendo reconvenção em razão das diferenças procedimentais, tá? Porque aqui, como eu falei, imagina, tá lá na Justiça Federal, aí ele quer ficar discutindo outra, não dá. É só para discutir o bem, então não tem reconvenção, porque você não pode ampliar o objeto do processo, senão você cria um Frankenstein e fica muito difícil. Então, não cabe reconvenção. Veja, a lógica pode ajudar, mas se eles quisessem que coubesse reconvenção, é uma questão de política legislativa e jurisprudência. Então, tem que saber. No caso, saibam que nos embargos não cabem. Na oposição, cabe. Segundo o entendimento do STJ, havendo audiência de justificação, que eu depois vou ler aqui, que é possível. O que é aquela audiência de justificação? Tem lá nas ações possessórias, que é quando o juiz, antes de deferir a liminar no caso da possessória, mas aqui, antes do juiz, então, decidir se a constrição é devida ou não, ele chama ali o réu para ajudá-lo, né? Uma audiênciazinha. E aí, se houver essa audiência de justificação, aplica-se a mesma regra da possessória, que é
o termo inicial da resposta do réu passa a ser a da audiência, né? Então, aqui, qual que seria? 15 dias desde quando ele for citado. Aí aqui, se o juiz, além de tudo, citá-lo para uma audiência, não citá-lo só para continuar com os embargos, mas citá-lo para essa audiência de justificação, então o prazo começa a correr a partir da audiência de justificação. Eu, assim, quando faço as questões ou quando me preparo para as aulas, as coisas que eu mais erro são, tipo, termo inicial, termo final de prazo, porque eles põem isso daí para confundir em todos quanto é exercício, e eu me confundo quando eu tô fazendo, tipo, vou treinar, sempre treino em casa as coisas e eu erro bastante. Então, por isso que eu pus, mas provavelmente seria a primeira coisa que eu esqueceria de tudo que eu falei. Vamos lá. Conceitos auxiliares, tá? Só que vocês podem ver com esses nomes, agora a gente entender. O mecanismo é esse, a regra geral é essa e a essência do instituto é esse. Mas vamos aprofundar um pouquinho. O esbulho judicial é o nome dado a essa constrição, é possível. E veja, essa constrição ela tem que ocorrer por meio de uma ação judicial. Se for uma constrição ocorrida, por exemplo, um esbulho, mas um esbulho daquele tipo que a gente viu nas ações possessórias, né? Que é a perda da posse por um ato de vontade X do mundo. Alguém foi lá e fez com que você fosse constrito do seu bem. Isso é um esbulho, né? Ou há uma constrição. No caso do esbulho é a perda total. No caso da turbação é a perda parcial. Mas você perdeu, o efeito é o mesmo da constrição, né? Você ficou sem o bem, sem poder usufruir ali do direito real sobre aquilo. Ou no caso direito pessoal, se for obrigação, né? Nesse caso aqui, direito real. E aí o que acontece? Aqui está dizendo que só pode embargo de terceiro quando esse esbulho é judicial. E às vezes vocês vão ver essa terminologia esbulho judicial. Então por isso que eu trouxe para vocês ficarem atentos. Bom, diferença de outras intervenções de terceiro. Eu pus outras, mas veja, isso não é uma intervenção de terceiro. Então tá até meio erradinho ali, porque a diferença em relação às intervenções de terceiro ou algumas outras, tá? Veja, na assistência, que é um tipo de intervenção, o assistente, sem entrar em muitos detalhes sobre a assistência, mas existe o que na assistência? Um terceiro, aquele que não faz parte da lide, que tem um interesse. Esse interesse que ele tem é indireto, ou seja, por algum motivo ele quer que a parte na qual ele vai fazer assistência ganhe. E ele acha que pode ajudá-la de alguma forma na defesa e tal. E aí, mais o interesse dele é indireto, ou seja, se ganhar vai ser bom para mim por algum motivo, mas não diz respeito a um bem cuja ele acha que o domínio é dele, ou um bem na qual a posse ele julga que é dele. Isso é um interesse direto. Há um interesse indireto, reflexo, tá? E é um direito dependente. Então esse direito da qual ele está lutando, ele é dependente da parte da qual ele vai assistir, tá? Então um direito alheio. Nos embargos ele está ali, é algum direito dele que está sendo prejudicado diretamente por esse ato constrito. E aí, esse direito, então, ele é autônomo em relação a A e B, tá? Então, independente do que A e B estão brigando aqui, esse aqui, o direito dele não tem nada a ver. No caso de assistência, por exemplo, o interesse do assistente, ele é um interesse dependente do que está sendo discutido entre A e B, né? E o dele é reflexo, por exemplo, eu não quero que haja essa constrição, eu quero morar aqui. Eu quero continuar morando aqui porque eu sou locatário e o meu contrato de locação, se ele deve, se ele não deve, o meu direito é totalmente autônomo, tá? Então, é uma das características aí dos embargos de terceiro. Trago, mas porque, para vocês saberem, se uma vez eu vi que tem alguma diferença tal, mas não são coisas também que precisem sofrer para decorar, não. Oposição, embargo de terceiro. Toda hora eu vim trazendo as diferenças, mas vamos lá, voltar agora aqui nessa tabelinha. Se puder filmar a tabelinha, Jardel. Então vai. Oposição, ela é uma tipificação de conhecimentos, como eu falei. Ela tem todas aquelas regras, mas vai seguir a petição inicial,
de acordo com 319, só vai chamar de ação de oposição. Lembra que eu falei que tinha só duas diferenças bem visíveis, que era o prazo dos corréus não ser o prazo em dobro, né? E a outra, nem lembro qual que era que eu tinha colocado como diferença ali. Mas é mais o prazo em dobro em relação ao procedimento, tá? Então, tipificação de conhecimento. Nos embargos de terceiro, é uma ação de conhecimento em defesa de bens contra execuções alheias. Ou seja, ela não deixa de ser uma ação de conhecimento, digamos assim, mas ela é uma ação de conhecimento em relação à execução alheia. Então, ele não vai discutir toda a matéria, vai discutir só a constrição, né? Então, o opoente, né, que é o autor, que é o C, ele ataca a pretensão opondo outro direito que se lhe diz próprio, tá? Então, ele vai dizer assim, essa pretensão da ação originária, ou seja, ele querer ser o proprietário, ele dizer que quem é credor é o outro, o oponente vai dizer, não, o meu direito é que vale. Então, ele vai opor direito próprio em relação àquela pretensão. Aqui, nos embargos de terceiro, ele não vai atacar ninguém. Ele fala, não estou nem aí para o A e B. Eu não estou na boa, que eu só estou defendendo aqui o meu direito autônomo, tá? Então, ele não se opõe a A e B, ao direito. Ele só simplesmente diz que aquela constrição é indevida e deve ser cancelada. Então, o objetivo aqui é o direito das partes em litígio. Qual é o direito? Qual que é o direito ali daquela que está sendo discutido? Né? Geralmente por uma ação declaratória do juízo. Aqui, os embargos de terceiro vai ser sobre o ato estatal, né, que devidamente constringiu. Então, não é mérito aqui. Então, aqui a discussão do direito material é necessária. Se eles estiverem discutindo propriedade, posse, é necessário discutir, então, todas as questões que envolvem a aquisição dessa propriedade, ou título, registro. Aqui, a discussão do direito material da ação principal é irrelevante, né? Obviamente que o juiz vai olhar ali para decidir se o direito material invocado naquela relação é pertinente, mas o direito material da relação originária não interessa. Precisa demonstrar que o bem ou direito não é de um nem de outro, mas seu, no caso da oposição. E no caso dos embargos, basta a demonstração da constrição indevida. Aqui na oposição, a sentença de procedência do oponente aniquila a pretensão das partes no processo primitivo. Se ele ganhar, as outras partes perderam. Nesse caso aqui, se procedente os embargos, não se aniquila as pretensões. Ou seja, como eu disse naquele exemplo lá da locação, pode ser, inclusive, que esse bem volte a ser penhorado, mas não naquele momento em que o contrato estiver válido, o contrato de locação, por exemplo. Então, não se aniquila aquelas pretensões originárias. Viu? É fácil entender o mecanismo, mas não confunde, assim... Mas o mecanismo é facinho, assim, de entender que se opõe de fato e diz um direito seu que é totalmente oposto à relação originária, e nos embargos de terceira é uma constrição indevida sobre a qual você pretende, sobre a qual você quer que haja um cancelamento. Essa seria a grande diferença, mas aí vem todos esses nomes, essas coisas, umas regrinhas que a gente pode errar. Bom, tipos de pedidos ou tutelas possíveis com os embargos, né? Você pode pedir tudo, gente. O que é tudo? Como lá na oposição também, você pode pedir o quê? Uma tutela declaratória, que o juiz diga, então, que há uma ilegitimidade. Sim, esse ato judicial de constrição é indevido. Esse é né, você vai pedir primeiro para o juiz reconhecer que ele é indevido. Além de tudo, você vai falar assim, reconhecido, então, que é indevido, eu quero que se revogue. Né? A partir do momento que o juiz revoga um ato, ele está fazendo o quê? Ele está, além de declarar um direito, ele está fazendo uma tutela constitutiva. Tá? E aí, qual é outro tipo de tutela possível? Nesse caso, a executiva. Tá? Então, o que é executivo? O juiz pode fazer atos materiais para liberar o bem daquela constrição. Tá? Manutenção e integração de posse, por exemplo. Então, ele pode pedir para que seja cancelado, mas dependendo não é suficiente. O cancelamento não opera efeitos na vida prática suficientes para que o direito que o C diz
ter sobre aquele bem constrito exista. Então, às vezes seja pedido uma busca e apreensão daquele bem, por exemplo. Tudo isso também é possível de ser pedido dentro dos embargos de terceiro, tá? Então é isso que eu quis dizer com esse nome. E põe esses nomes só para aumentar o repertório. Então, qual que é outro tipo de tutela que a gente tem, que às vezes tem uns que colocam como executiva? Há uma discussão doutrinária que alguns dizem que a executiva já engloba, mas tem outros que consideram tutela mandamental, né? Que eram, né? Então são isso. As tutelas que podem existir declaratória, constitutiva, condenatória, executiva e mandamental. Às vezes a mandamental e a executiva. O que é a mandamental? É justamente quando o juiz por exemplo, coerção, a imposição de multa. A imposição de multa é uma tutela mandamental. Por quê? Porque o juiz, ele não está de fato expropriando nenhum bem, não está fazendo nada diretamente, né? Mas ele está ali fazendo uma espécie de ordem para que seja cumprida aquela obrigação de fazer, tá? Por exemplo. Então, as astrentes seria uma tutela mandamental para alguns. Alguns acham que tudo é tutela executiva. Mas, enfim, só para que eventualmente, se vocês virem isso daí, vocês sabem. Como eu falo isso desde o começo, hoje em dia o processo é sincrético. Antigamente eles falavam em processo, em ação, a gente usa ação declaratória, óbvio, mas antes eles achavam que era uma coisa muito diferente a execução, né? Hoje em dia, numa petição inicial, você pode pedir atos executivos, não precisa igual. Por que isso? Porque hoje a gente tem a tutela provisória. Antes não existia, lembra? Não existia nem tutela provisória, então era muito certinho, as fases eram muito lineares, subsequentes no tempo, isso no processo clássico, antigamente. Hoje em dia, a gente fala em processo sincrético, que o que importa é que o juiz faça tudo o que tiver ao alcance dele para entregar o direito material do autor. Então, que ele faça a tutela que ele tem que fazer, declaratória, constitutiva, e você, como advogado defensor, faça o favor de pedir direitinho e pedir tudo isso para o juiz, né? Porque senão depois pode dizer que você não pediu e você roda. Então, hoje é interessante essa ideia de processo sincrético, que numa ação você pode pedir tudo. Bom, jurisprudência, o que tem sido falado? Possibilidade de mandado de segurança, isso é muito importante, tem que saber. Tá? É lícito ao terceiro prejudicado requerer mandado de segurança contrato judicial em lugar de interpor contra ele, não conta, né? Contra ele, embargos de terceiro. Ou seja, é faculdade do C se ele entra com mandado de segurança ou com embargos de terceiro. Tá? Por quê? Porque decidiram que é cabível o mandado de segurança porque seria uma constrição ilegal, por exemplo. Tá? Mas e aí? E aí que se ele entra com um, ele não pode entrar com outro. Ou seja, é possível a escolha entre os dois, mas não concomitantemente, ou seja, não ao mesmo tempo. É possível que na mesma situação fática você se utilize do mandado de segurança, mas a partir do momento que você escolhe essa via, você não pode mais entrar com embargos, tá? Eu já teria alguma vantagem por embargo, por mandado de segurança? Eu acho que dependendo porque aqui o rito de entrar diretamente por exemplo, no STF, né? Porque o mandado de segurança dependendo do órgão e do cabimento do tipo de mandado de segurança. Daquelas, tem que ler direitinho o 102. Mas o mandado de segurança, no geral, é de competência originária dos tribunais superiores, né? E é mais rápido, né? É mais rápido. O tempo de interposição dos embargos em relação à ação principal. Qual que era o tempo possível de ser interposta uma oposição até a sentença, né? Aqui é a mesma coisa, mas com uma diferençazinha, olha. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgada a sentença. E, no cumprimento de sentença ou no processo de execução,
até 5 dias depois da adjudicação da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Tá, o que é isso? Traduzindo. Tá falando aqui, a partir da adjudicação, ele está falando de medidas executivas. A adjudicação é aquela medida que você subroga-se nos direitos em relação àquele bem. Então, por exemplo, um caso de dívida. Um credor pode se subrogar, em vez de ele alienar aquela casa e pegar o valor, ele pode falar, essa casa é o valor que é até menor, mas eu prefiro a casa, vamos supor. Então é possível, e aí tem as questões lá da execução, os casos e tal, mas é possível que haja essa adjudicação. Então essa transferência a adjudicação seria, né, a transferência direta ali de um bem para esse novo proprietário. Aqui, alienação por iniciativa particular. Aquele caso, então, em que quem está devendo, pode até contar, no caso do novo CPC e tudo mais, pode até contar com leiloeiro do próprio juízo. Eles podem, leiloeiro, que eles falam, alguém para vender mesmo, contador, na verdade, nem é leiloeiro, para que se venda aquele bem. Então, por iniciativa particular é no sentido de tentarem ali pelo processo a venda dessa casa, ou desse bem. Falei casa, porque eu sempre penso em casa. E a arrematação, aqui seria para os leilões ou para as praças, né? Então, a arrematação ocorre, esses leilões públicos. No caso da arrematação, ele diz, pode ser interpostos embargos, até em caso de arrematação, desde que, mesmo depois de arrematado, desde que antes da assinatura da respectiva carta, porque você faz a arrematação, você tem um tempo de 48, 20, quero até ver, no intervalo eu vejo, mas a gente tem um tempo aí, se eu não me engano, 48 horas ou 72, é isso, entre 48 e 72 horas para que aí seja assinada de fato essa carta, que é a carta de arrematação. Aqui está dizendo, enquanto não for assinada essa carta, mesmo havendo arrematação, é possível a interposição de embargos. Mas assinou a carta e já não cabe mais. Tá? E teria que tentar desconstituir essa arrematação por uma sentença autônoma. Mas aí ele não entra com esses embargos, evitando a arrematação. Bom, veja que aqui também está falando do cumprimento de sentença, porque é possível que no cumprimento de sentença o juiz também faça alguma constrição para efetivar, né? E já no caso da oposição, a sentença inicial já seria impossível na fase de cumprimento de sentença uma oposição, tá? Porque aí o direito material já foi decidido. Aqui ele está falando sobre o ato. Entenderam o que eu falei? Sim mesmo? Quero que nem eu entendo, vocês entendem? Então vamos lá. Súmula. STJ. Cai bastante essas súmulas de embargos e depois a gente vai ver na monitória que é muita súmula de monitório. Entendimento, né, do STJ. Pus aqui do STJ que é o que mais tem. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Então ele está falando assim, mesmo que não esteja registrado esse compromisso de compra e venda, em relação, por exemplo, o C, né? Em relação à alegação de posse, é possível. Então, o caso, o C já está na posse daquele imóvel que foi constrito, só que não houve ali, de fato, um documento registrado de que houve esse compromisso de compra e venda que impossibilitaria a constrição daquele bem. Aqui está falando que, havendo esse contrato, mesmo que ele seja desprovido de registro, é possível os embargos de terceiro, tá? Ou seja, ele consegue provar a posse mesmo sem... mas aí ele teria que provar, óbvio. Mas assim, está querendo dizer que é cabível em termos aí sim de admissibilidade. Olha, a súmula 134 do STJ. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para a defesa de sua ameação. O que é isso? Tá lá no
coloquei, eu acho que, não sei o que aconteceu, comeu umas partes aqui, mas o que acontece? Em algum lugar aqui do código, porque como eu pulei eu não lembro do artigo, diz que há bens em que são indivisíveis, não há? Os bens indivisíveis, por exemplo, uma casa, ele pode ser dividido em cotas, tá? No caso assim, da ameação, mas ele não, ou você vende a casa inteira, não adianta vender o quarto, né? Ou aliena, você arremata, não sei o que, a casa inteira, ou não. Aí o que disse lá do lado da ameação? Veja, o cônjuge do executado, ou seja, o cônjuge de B, ele pode falar assim, beleza, a dívida está sendo penhorado o imóvel por causa da dívida de B, que é o meu cônjuge, e que o imóvel é nosso. Mas eu tenho uma cota ali de meação desse imóvel. O que ele está querendo dizer? Essa cota eu quero proteger. Aí está falando que é possível, então, os embargos, tá, desse cônjuge para a defesa da sua parte. Na prática, quando que fica por conta dessa invisibilidade desse imóvel? Então, vai vender da metade do cônjuge? O que ele pode fazer com essa constrição, veja, é defender a sua ameação, mas não necessariamente a venda. Então, depende, aí que vem o caso concreto, né, eu acho. Não dá pra vender esse imóvel. Difícil vender. Mas cadê? Aqui, ó, vamos ler aqui. O caput diz o quê, ó? Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meios de embargos de terceiro. Aí vem no parágrafo 2º. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos 1. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse dos bens próprios ou de sua ameação, ressalvado disposto no 843. É aqui que eu queria chegar a esse artigo. Vamos lá. No 843, que a gente já revisa. 842, 843. Vou ler 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Aí o 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação de bem, que é o que você falou, né? O produto da alienação. Aí vem aqui, parágrafo 2º. Não será levado a efeito de expropriação por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário correspondente à sua cota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Então, o que está querendo dizer? Às vezes é um ato ilegal no sentido de, por exemplo, arrematação pelo preço muito inferior à meação que ele tem. Aí, nesse caso, a ilegalidade do ato constrito está nesse 843 aqui, entendeu? E é isso que... A avaliação que pode entendeu? prejudicar a venda, a avaliação ínfima, né? A avaliação ínfima do bem. Mas nada impede que venda. Mas na prática... Não, mas aí o que tá? Aqui a gente não está fazendo, não está decidindo o destino daquele processo. A gente só está decidindo o destino da arrematação ou não, se depois vão achar outro jeito de vender ou não, se vão... Mas naquele momento aquela arrematação está inválida. Se vão arrematar de novo, aí é outro, né? Mas a gente não... Peraí. Bom, voltando ali, só para... É interessante que cai bastante ipsis literis aqui esses terceiros, tá? Na verdade, assim, o terceiro, ele pode ser, no parágrafo primeiro fala, tanto o terceiro proprietário, possuidor, fiduciário, tá? Esse terceiro aqui, que a gente já falou, até o possuidor, né, no caso da locação. Mas... Aí aqui eles vêm no parágrafo 2º, com esses incisos, detalhar alguns casos muito específicos, e isso aqui cai bastante também. O parágrafo 2º, o inciso 2º do parágrafo 2º do 674 diz: o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia
da alienação realizada em fraude à execução. Entenderam? Leio de novo. O adquirente de bens, ele vai ser o terceiro, ele pode ser, cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, o que acontece? Alguém comprou um imóvel. Inclusive, teve toda a precaução lá. Levantou certidões, viu que não tinha nada ali do imóvel, ele vai e compra o imóvel. Aí, de repente, ele descobre que a pessoa que vendeu para ele, fez isso para se livrar de uma execução ali. Então, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que é possível que esse terceiro, ali, em relação a essa venda, né, adquirente, cuja constrição decorreu a decisão que declara... Decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude de execução. Sim, porque ele vai prender a causa. Então, por exemplo, tem uma ação ali relacionada à fraude de execução que desfaz a venda. Porque o credor fala, a partir dessa fraude, o que a fraude de execução faz? A fraude de execução só é considerada fraude se ela leva à insolvência o devedor. Aí, nesse caso, o devedor, sendo levado à insolvência, não teria bens e ficaria por isso mesmo, entre aspas, né? Mas é isso. E aí, o que está acontecendo? Então, decidido que houve uma fraude à execução, que essa insolvência ali foi uma insolvência feita com Gente, tô meio ruimzinha agora. Como é que chama? Com a intenção, né, de se fraudar. Então teve o elemento ali subjetivo, a intenção, e o juiz anula aquela venda. Ou seja, você deixa de ser proprietário ou possuidor e tudo mais. E aí o que acontece? Você então pode entrar com embargos de terceiro em relação à fraude e execução para fazer então com que essa constrição sobre aquele bem não exista. Tá? Poder discutir a legalidade da compra daquele bem. Também, né? Prejudicado. Mas ali, veja, é a constrição em si. Porque às vezes isso aí foi levado à penhora. Você tem pouco tempo, a penhora nem tanto, mas a arrematação. A casa que você está morando vai ser arrematada uma semana e tipo, você está lá, entendeu? Aí você vai impedir que ocorra. A parte do processo, ele fica sabendo em que momento, assim? O quê? Tá acontecendo todo esse rolo daquele imóvel que ele comprou, que ele não sabia. Em tese. Ele fica sabendo mesmo quando. Você tem, a partir disso, já a segurança de que terceiros saberão. Mas, igual você falou, na prática ninguém sabe, né? Essa publicidade é no sentido, sei lá qual, mas não tem. Mas tem edital. Em tese, toda vez que acontece arrematação, você tem, um pouco complicado. O juiz, sabendo que por algum motivo, houve uma compra desse bem, se no processo já tiver, eu acho que inclusive aqui tem um artigo que fala, se o juiz já tiver a noção de que há algum interessado pela história contada naquele processo, o juiz de ofício deve intimar esse terceiro para que ele se eu quiser opor embargo, não é dele, mas o juiz tem que intimá-lo para que ele saiba o que está acontecendo, se eu não me engano. Aqui tem, 675, parágrafo único. Vou ler o 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo. Já li. Não. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Então, isso é caso o juiz saiba que ali já houve uma compra e tal, né? Mas, se não, de qualquer forma, para que ocorra todos esses procedimentos de arrematação, tudo, tem edital, tem, eventualmente, nesse caso, do exemplo que eu dei, se já houve o registro, provavelmente, então, esse terceiro é identificável facilmente, então ele provavelmente vai ser intimado, mas é um risco. Mas por isso que ele tem outras formas também dele reaver. Isso aqui é para que ele impeça aquela arrematação, né? É que aí vai complicando. Imagina se é feita uma arrematação, que ele não... Vixe, aí já veio um quarto, né? Já vem um que não tem nada a ver com isso, nem com aquela que comprou de novo. Aí complica.
Mas estamos aí. Tá, isso aqui tem um pouco a ver com o 6741, aí eu falei agora do 2, que é a da fraude à execução, e o 3, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não faz parte. Então, existe algum bem, provavelmente ali um bem igual a gente está falando da casa, que é um bem indivisível, e houve a constrição desse bem por aqui, desconsideração da personalidade jurídica, mas a pessoa, o C, não teve nada a ver com a desconsideração da personalidade jurídica desse processo aqui. Então ele vai lá e diz que é uma constrição ilegal. E no 4, o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais. Então, quem é o credor com garantia real? Por exemplo, o fiador, né? Então, o fiador não, né? O credor fiduciário, desculpa, mas sobre o qual recai uma garantia de fiança. Na verdade, credor fiduciário e não fiador. É o que vai ganhar do fiador. Isso, financeira. Então, caso ele não tenha sido intimado aqui desses atos expropriatórios, desses bens cuja garantia era recaída, teria que ser recaída, né? Ele pode entrar com os embargos de terceiro. O que você vai lembrar? Isso aqui, eles não vão... Você tem que lembrar assim, 1, 2, 3, 4. 1, cônjuge. 2, fraude à execução. 3, desconsideração da personalidade jurídica. E 4, credor fiduciário. Tipo assim, só para lembrar, porque isso aqui ele não vai ficar... As questões não vão ficar... É mais para você saber, assim, quais colocam no artigo, tá? Mas são só esses? Não. Mas esses são colocados aqui, tá? Antes aqui de continuar com as súmulas, o 677 diz o seguinte, que é um pouco sobre os procedimentos. Eu falei da defesa, que pode ser de tudo, e eu pulei a petição inicial. Está dizendo aqui, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou do seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Tá? Então aqui ele tem que tem um requisito da petição inicial, que é provar, então, por que ele tem direito sobre aquele bem constrito, de alguma forma. Aí aqui vem, parágrafo 1º, que eu já falei, mas vou ler. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Essa audiência preliminar seria comparativamente a mesma que aquela audiência de justificação prévia. A citação será pessoal, isso que eu falei, né? Se o embargado não falei, não. A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Diz uma exceção da defesa que eu também não falei. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que, ou seja, a resposta do réu no caso 4 que a gente acabou de falar, está dizendo que só pode alegar 3 coisas: que o devedor comum é insolvente, que o título é nulo ou não obriga terceiro e que outra é a coisa dada em garantia. Então, aqui nesse caso, veja que esse credor, aí esse terceiro, ele se dá um pouco melhor. Por quê? Porque os embargos opostos à matéria de defesa, ela é limitada. Né? Então é limitada a esses casos que eu acabei de ler, que tem que ficar, para entrar mesmo, tem que guardar, mas enfim, o resto eu já fiz. Então vamos para as súmulas, que eu hoje segurei o intervalo, né? Não, tá na... Vamos lá. Súmula 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.